Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Antes de nós lermos a palavra do Senhor e meditar, nós vamos fazer algumas orações. A primeira oração o Rafael está aqui pedindo pela mamãe, a nossa irmã Cida. Ela não está bem no fígado, não dormiu a noite toda. Se você já teve algum tipo de incômodo desse, você sabe como é terrível. Nós vamos orar pelo Luiz também, está com suspeito de Covid, o namorado da Lide, filho da Célia. Eles estão em isolamento, fez o teste, vai sair só terça-feira, está com alguns sintomas, então nós vamos continuar orando por eles. Também o pai da nossa irmã Adriana, avô da Renata, a gente visitou ele essa semana, mais especificamente eu e o pastor Nelson. Nós fomos ontem também, o Gilo, ele tem alguns problemas aí pós-Covid, com 85 anos de idade, não é fácil, e a família toda sofre com isso. Então nós continuaremos orando também por todas essas situações, e temos tantas outras que você deve saber, e nós vamos orar agora, e por sua família, aqueles da sua casa, que são aqueles necessitados de uma restituição. Continue orando pela irmã Laede, continue orando pela nossa irmã Ana, que estão se recuperando, graças a Deus por isso, e por sua vida. Feche os teus olhos, fale com o Senhor, porque isso muda tudo. Senhor, nesse momento nós oramos pela nossa irmã Cida. Vá de encontro a ela nesse momento, que ela seja curada, que ela seja restaurada desta situação física dela. E também, Senhor, visita ali o seu esposo, visita, Senhor amado, a saúde deles e também a sua parte emocional e espiritual. Rafael, que está aqui também, seu filho, que a tua graça permaneça sobre essa família. Oramos, Senhor, pelo nosso irmão Antônio ali, que está precisando desse socorro, Senhor. Toca, Senhor, na vida dele, na sua saúde, assim também na recuperação da nossa irmã Laede, nossa irmã Ana, e todos que estão agora orando por cada situação particular da sua família, ou situações, Senhor amado, de amigos e parentes próximos. Que a tua graça os alcance nesse momento. Quanto a nós, que a tua palavra continue agora a nos instruir, a nos dar esperança e direção. Isso nós oramos em nome de Jesus e assim pedimos, crendo no teu amor. Amém. Nós vamos meditar hoje num salmo que tem se tornado cada vez mais urgente de entendermos o seu contexto e a sua lição. Tem se tornado cada vez mais urgente de ser praticado, apesar de ser tão conhecido. Principalmente de púlpito nós temos citado esse salmo algumas vezes dentro como conteúdo de outras mensagens, mas hoje a gente vai fazer uma meditação em um aspecto muito importante desse salmo, que é o Salmo 73. Você com certeza já leu, já ouviu, e nós faremos a leitura dele primeiro, e depois vamos meditar no seu contexto, e vamos ver o que o Senhor vai nos ensinar através dessa palavra que não volta vazia. A palavra do Senhor, quando somos expostos a ela, ela faz o seu trabalho, o seu papel, na nossa alma, no nosso coração e na nossa vida. Salmo 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por um pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho deles serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre Deus preocupados aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado.
Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes caírem na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha esperança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, é bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei os teus feitos. Aleluia. Amém. Aleluia. Esse salmo, ele é algo tremendo, tão contemporâneo, tão para nós, porque ele mostra a humanidade do salmista, seja o escritor o Asaf, ou seja que Davi tenha escrevido e Asaf se colocou como aquele que sempre cantava esse salmo, porque os salmos eram cantados. Então quero fazer uma pequena análise do que a gente está tendo aqui nas nossas mãos hoje, que só a leitura desse salmo já enche o nosso coração de esperança e nos dá direção. O salmista, ele conta de uma forma muito franca, ele está sendo muito direto, abrindo o coração, da sua experiência de uma dúvida angustiante. Ele estava muito angustiado com dúvidas no coração. Só que a experiência desse salmo vai mostrar que ele parte da dúvida para um enriquecimento espiritual muito grande. Ele sai de um quase escorregão da fé para uma fé inabalável. Então, quando ele fala, certamente Deus é bom para Israel, no primeiro versículo, pois para os puros de coração, na verdade é quase que uma conclusão da grande lição que ele aprende. Deus é bom, não é um mero clichê, mas é uma convicção madura, fundamentada numa experiência que parte de uma dúvida. A nossa fé é amadurecida na experiência das situações da nossa vida, das dificuldades, frente ao poder de Deus que transforma essas situações. E então nós partimos da dúvida para a fé forte, fundamentada. Aqui nesse salmo, nós temos uma linha de pensamento de um grande escritor, teólogo e um homem muito especial, quase que um grande filósofo, Dostoiévski. Ele dizia o seguinte, abre aspas: não é como uma criança que eu confio em Cristo e o professo. Olha só, o meu hosana, vocês sabem o que é o hosana? Ora vem, Senhor, me salva. O meu hosana é fruto de uma fornalha de dúvidas. Essa frase é poderosa, porque ela na verdade traz o teor desse salmo. Não emerge uma fé simplesmente bobinha, uma fé sem experiência, uma fé sem vivências em dificuldades, uma fé em que se nunca foi objeto de socorro. A fé fundamentada a partir das experiências, ela nos traz não um verniz que pode ser queimado e quebrado e tirado, e por baixo tem tudo aquilo que é fosco e opaco.
Mas a fé fundamentada na experiência e partindo de uma fornalha de dúvidas, quando fortalecida, ela vira uma casca, ela vira algo que ninguém pode remover. Acontece que quando nós não experimentamos Deus na tribulação, também não o glorificamos na bonança. Quando nós não percebemos que do fundo das tristezas e das angústias e das dúvidas e de quase perdermos a fé, surge um Deus resgatador que nos levanta e nos tira do mais tenebroso dos dias e nos dá esperança. Quando nós não experimentamos isso, qualquer ventinho pode nos fazer esbravejar e murmurar. Por isso a permissão de tantas dificuldades, uma atrás da outra, porque elas serão a tela para que o Senhor pinte um livramento ao ponto de nos fazermos fortes na fé. Dos versículos 2 ao 14, o salmista vai expor o seu problema. Aqui nós percebemos então que nem sempre ele teve essa certeza do versículo 1. Tiveram dias que ele vacilou, que ele pensou que não valia a pena. Quem de nós nunca? Em alguma fase da vida você não questionou, falou, será? À sua volta ele viu pessoas que não tinham reverência a Deus, ele viu pessoas que só pensavam em si mesmas, ele viu pessoas que desfrutavam de saúde, de riquezas e que não adoravam a Deus, pelo contrário, zombavam. Cadê esse Deus? Deus está vendo alguma coisa? Esse homem estava fazendo uma leitura do seu derredor, ao seu redor, e vendo e tirando conclusões. Pega isso aí para você, tirando suas conclusões limitadas de todas as situações que o cercavam. Ele está olhando para pessoas e falando, qual é o segredo dessas pessoas? Parece que quem faz certo não dá certo, e quem faz errado dá muito certo. Que negócio é esse? Não tem vida espiritual, essas pessoas não têm bondade em si, pensam em si mesmas e se dão bem. Está parecendo um cara que faz comentário de comida. Que negócio é esse? Um carinha lá, o alagoano lá, cearense, não sei, muito engraçado. Fazem tramas maldosas, são cínicos. Ele está fazendo a sua leitura. Nós sempre vamos fazer uma leitura do que está acontecendo com a gente, a partir das informações que nós conseguimos e das nossas, a gente tira conclusões, a gente faz especulações próprias. E então nós começamos a fazer leituras, porque você fala, todo mundo se dá bem, eu estou me dando mal, o que está acontecendo? E a gente começa a ter uma fornalha de dúvidas. Essas pessoas não creem em Deus e se dão bem, que negócio é esse? O salmista se pergunta, será que eu não estou desperdiçando o meu tempo? Será que eu não estou obedecendo muito a minha consciência e estou sendo muito certinho para um mundo que só beneficia os que não fazem tudo certinho? Aí entrou a inveja, né? Ele diz no 13, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Onde foi que esse homem errou? Ele pergunta para ele mesmo, onde que eu errei? Todos os golpes da vida, das doenças, da falta de dinheiro, que os outros se safavam, que os ímpios passavam bem, todos acertavam nele. É praticamente isso. E lançaram uma pedra, mas lançaram assim, olha, vai pegar em mim. Aí todo mundo saía bem, a pedra vinha na cabeça de quem dele. É isso que esse cara está falando. Ele acordou um dia e falou, está tudo errado. A sua leitura míope, porque a nossa leitura nunca será completa. Míope. Nós fazemos uma leitura e partimos para uma leitura a partir do que sentimos e somos limitados. Então ela nunca será verdadeira. É como você ouvir só um lado de uma história de duas pessoas.
Se você toma partido de um lado sem ouvir o outro lado, você pode se enganar. Porque sempre tem os dois lados. Aliás, sempre tem três. Tem os dois lados e a verdade, que só Deus sabe. Não é, Eduardo? Tem os dois lados e a verdade, que é só Deus que sabe. Porque Ele pesa as intenções dos corações. Porque as leituras nunca são perfeitas. Esse homem faz uma leitura à sua volta e ele se desanima. Ele quase perde a fé porque fez uma leitura e tirou suas conclusões sozinho. Havia naquele tempo uma associação religiosa dos seus problemas, porque assim se cria que a riqueza, quem era rico porque estava recebendo bênçãos sobre a sua vida, porque ele estava fazendo bem diante de Deus. E os problemas eram castigos sobre os que cometiam pecados. Agora imagina um homem que tem essa concepção, que muitos hoje ainda a têm, de que quem recebe bênção, quem tem dinheirinho, quem vai bem, quem é bonitinho, quem não fica doente, é porque é o queridinho de Deus, porque não tem pecado, e quem está sofrendo com doenças, e está sem dinheiro, e está desesperado com situações, é porque tem algum pecado oculto, como os amigos de Jó fizeram com ele um julgamento. Ainda há esse pensamento, mas imagina então o salmista com esse pensamento, quando muitos têm, olhando para os golpes que ele só recebia, toda a cacetada pegava nele. Mesmo que não fosse para ele tomava uma cacetada. É isso que ele estava dizendo. Então ele tenta, por si só, fechar uma conta que não fecha. Ele diz no versículo 16: quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. Porque não fechava a conta. O cara olhava para si e falava: eu adoro a Deus, eu oro, eu vou, trazendo para os nossos dias, eu vou lá na reunião, no culto, no templo. E todas as cacetadas pegam em mim, pegam nos infelizes que nem adoraram a Deus, pelo contrário, zombam, passam livres. Então, agora ele começa, do versículo 15 ao 20, a buscar uma solução e encontra a solução. Ele é salvo da beira do precipício. Ele disse: eu quase escorreguei, quase que eu perdi minha fé para valer. Versículo 2, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Parece haver um muro entre ele e Deus, na sua atual forma de perceber. Mas aí, queridos, a comunhão dele no templo, no santuário de Deus, mudou tudo. Ele foi salvo. Até que eu entrei no santuário de Deus, versículo 17, e então compreendi o destino dos ímpios. O que está acontecendo aqui? Ir ao templo, eu quero parar um pouquinho nesse trecho, porque é o que realmente eu tenho aprendido na minha caminhada cristã. Como diz Paulo, não adianta você pregar o evangelho de salvação e perder sua alma. Tenha certeza que nós pregamos e tomamos conta da nossa vida e da nossa fé também, como pastores e ministros e líderes. Não adianta a gente pregar e não viver. Então tenho aprendido isso, e tenho me beneficiado de aprender isso que eu vou falar agora. O que foi esse até que entrei no santuário de Deus? Então o cara estava nessa tribulação na cabeça, e ele foi um dia, a hora que ele entrou no templo, pá, mudou tudo. Não é assim. Já naquela época, ir ao templo era um momento em que o que acontecia no templo? Era o lugar onde você se encontrava com Deus, mas também se encontrava com aqueles que estavam lá para adorar a Deus. Parece que pela história e alguns fatos de algumas tradições, essas reuniões do templo eram um lugar onde faziam o que Jesus fez. Alguém ia lá e abria o salmo e lia o salmo. Você não leu o salmo comigo nessa manhã? Não foi gostoso o que a gente ouviu? Você já não recebeu, apesar de estarmos entrando, nós já não recebemos na hora da leitura, você já não teve algo no seu coração que te levantou? Eles faziam isso. Eles cantavam esse salmo. Então os louvores que nós cantamos aqui, alguns são salmos que a gente canta.
Então esses salmos cantados, pensa num cara que entrou atribulado lá da igreja do tempo dele, todo irritado, e ele entra e aí está lá lendo alguém, o Salmo 46 dizendo: eu sou a tua torre forte. Cara, peraí. Quando ele entra no templo, não é um simples fato de entrou lá e ele foi possuído por um Espírito de Deus que faz mudar a cabeça. A nossa cabeça, ela é mudada não somente porque nós entramos no templo, mas algo de nossa parte, de interação nossa acontece. Não adianta vir para esse lugar e simplesmente achar que você entrou aqui e foi tomado. Não, há uma interatividade. Você tem que ouvir o que está sendo falado, nós temos que crer no que está sendo falado, nós temos que praticar o que está sendo falado. Ao ir ao templo, ele também colocava, provavelmente, as pessoas também davam testemunhos, pediam orações e tinham momentos que elas falavam das suas dúvidas. E com certeza, esse homem, quando entrou, o fato de até que entrei no templo, tudo o que acontece no templo foi para transformar a sua cabeça, o seu coração. Tudo o que acontece quando nós entramos aqui pode transformar a tua vida. Pode te tirar de uma fornalha de dúvidas. Sim. O que aconteceu naquele templo? Sem entrar ainda nos pormenores, provavelmente juntamente com seus irmãos de fé, aquele homem leva essa percepção que ele estava tendo do mundo sobre os ímpios e sobre ele, compartilha isso numa roda de oração, ou no momento em que ele está ouvindo um salmo, seja qual for o instrumento usado por Deus e pelo Espírito Santo que habita nesse lugar e naquele lugar, ele foi impedido de chegar a uma conclusão logicamente humana. Porque se eu e você tivermos uma conclusão dos nossos fatos, simplesmente, meramente humanos, a partir da nossa cabeça limitada, ele será falho. Essa conclusão será falha. E ela nos trará e nos fará quase escorregar e talvez perder a fé. E eu digo uma leitura não somente sobre os ímpios nesse caso. Nós vivemos fazendo leitura e procurando principalmente culpados por nossas situações. E ela será errada se não for forjada e transformada e insuflada pelo Espírito Santo e baseada na palavra de Deus que vem através da comunhão no tempo certo. Se nós nos isolarmos e não usufruirmos da comunhão do corpo, da leitura da palavra, dos cânticos, do testemunho, dos conselhos que nós recebemos dos outros irmãos, da ajuda para a solução de conflitos internos e externos, nós ficaremos sozinhos e perderemos a nossa fé. Pois bem, se você veio nesse lugar, ou se você está ouvindo essa mensagem hoje, e está no meio de um turbilhão de dúvidas sobre a sua fé, se aproxime de Deus, do corpo de Cristo, que é transformador, e você sairá transformado e sairá com a fé fortalecida. Quando ele entra lá e começa a ter, acho que algum irmão chegou e falou para ele: ô meu querido, o que está acontecendo com você? Ele deve ter virado e falado: não quero nem papo, eu só vim hoje aqui porque eu já estou acostumado a vir aqui. Alguém deve ter falado para ele: calma. Ele deve ter encontrado um Nelsinho que falou para ele: fique em paz. Aí você já começou a mexer com o cara. Ele deve ter encontrado lá um calanguinho cantando um salmo e que da boca saía palavras como se não fosse do cantor, mas que se fosse do próprio Deus invadindo o seu coração. Talvez lá tivesse alguns tocadores de lira ou harpa que no dedilhar ou tocando o chofar ou qualquer outra coisa daquela época saíam músicas que faziam a base para que o seu coração fosse transformado. É tudo isso que nós perdemos quando nós não estamos em comunhão. É tudo isso que nós perdemos quando não chegamos até Deus no seu templo. Ah, mas eu fico em casa. Em casa está tudo jóia, eu falo com Deus em casa. Sim, você fala com Deus em casa. Só que aí você não recebe que o Salmo 133
proclama: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ah, quer dizer que não ordena na minha casa? Ordena. Querido, você não quer entender? Ordena na tua casa. Mas não tem como receber Cristo e não receber o seu corpo. Tem que receber por completo. A importância de estar em comunhão na presença de Deus também é colocada por Paulo. Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, 19. Preste atenção. Olha o que ele fala. Isso aqui é o culto. Ah, como que é o culto? O culto é o que a Bíblia diz que é o culto. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é o culto. O que você vai fazer na igreja? Através das nossas atitudes a gente fala de salmos, hinos e cânticos, cantamos e louvamos ao Senhor. Temos a comunhão com o próximo, ouvimos conselhos, pedimos oração, até que você entra no templo. A tua situação escorregadia de quase perder a fé, pode ser transformada numa fé poderosa, não porque você tem mais fé do que os outros, mas porque ela foi fundamentada, como disse Dostoiévski: o meu hosana é fruto de uma fornalha de dúvidas. Não é simplesmente uma fé básica, frouxa. Então agora, vendo além dos seus próprios pensamentos, porque agora ele foi transformado, ele diz e conclui a respeito daqueles ímpios que estavam tendo inveja. 18, 19, 20 diz assim, certamente esses que eu estava tendo inveja, certamente os põe em terreno escorregadio. Olha, quem estava escorregando era ele, né? Quase que eu escorreguei. Agora ele usa a sua mente e fala: não, quem está escorregando não sou eu não. Quem está escorregando, quem vai escorregar são eles. Olha, que legal isso, a gente perceber que usa-se a mesma palavra de quando você tem a visão turva por um pensamento inadequado, humanamente incompleto, e agora você entra no templo, ouve o salmo, ouve falar que Deus é bom, que Ele não abandona os seus filhos, e aí você fala: peraí, quem está escorregando não sou eu não, eles é que estão escorregando. Certamente os põe em terreno escorregadio, os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Ele acordou, hein? O cara passa de ter inveja daquela vidinha mais ou menos, que para o mundo é o ápice, é o sonho americano, é todo o sonho do brasileiro, é o sonho... Peraí, isso aí tudo vai embora, meu. Quando a gente acorda, isso tudo não faz mais sentido. Certamente isso aí vai desaparecer rapidinho, como um sonho. O Senhor vai fazer desaparecer. Eles serão cortados. Para de ter inveja. Até inveja de tudo que eles falam. Os teus filhos bebem com sede. Foi escrito hoje de manhã, né, esse salmo, né? Viu, Eliane? Vou confessar, às vezes a gente fica até com a raiva santa, sabe? Se é que existe isso. Você prega, mostra a palavra, mostra a Deus, e o povo está bebendo de quem? Vou impulsionar o seu futuro profético. Aí está todo mundo bebendo, com sede. As estratégias mercantis que são colocadas para um povo que na verdade está vendo resultado material. Isso tudo vai passar. E ele chega à conclusão de como que ele estava agindo em ter inveja desse tipo de pessoa. Quando o meu coração estava amargurado. Olha aí o problema do coração peludo. Coração amargurado, peludo, que não perdoa, faz isso aqui. E no meu íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo, para com Deus, era de um animal irracional. É isso mesmo. Quando a gente está no turbilhão de dúvidas e pensando só com a nossa cabeça e tomando as conclusões a partir das situações só por nós mesmos, nós agimos contra Deus.
como animais irracionais, que não, quando ele está falando de irracional, não está falando nem de fé. O amargurado, o entristecido, o coração peludo, o irritadinho, o que se sente vítima de toda a situação, na verdade está agindo primeiro contra Deus. Todo pecado primeiro é um pecado contra Deus. Toda rebelião primeiro é uma rebelião contra Deus. Eu estou rebelado com meu marido, você está rebelado primeiro contra Deus. Eu estou de mal com meu irmão, você está de mal primeiro contra Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Eu estava com inveja porque eu estava achando que era demais entender que esses caras se davam bem e toda pancada eu recebia. Quando eu estava assim, com o coraçãozinho amargurado, sentindo pena de mim mesmo, a minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele chegou a essa conclusão depois que entrou no templo, abriu seu coração, falou com os irmãos, cantou os hinos, foi no ensaio, foi no estudo bíblico. E aí ele abriu a mente. E ele percebe que apesar desse período de dúvidas, Deus nunca o abandonou. Esses períodos, Deus é tão bom, queridos. E a gente precisa aprender muito para imitar o Senhor Jesus nesse caso e o Senhor Deus resplandecer sobre nós. Ele diz no 23, contudo sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Apesar de eu estar pensando assim, Deus, você pegou na minha mão e falou, querido, você não está entendendo nada, vem comigo, vem cá. Está irritadinho, Está nervosinho comigo? Vem cá que eu vou te mostrar, você entende? Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. E aí, quando a gente recebe do Senhor o que o Salmo, o que a palavra faz com a gente tem essa conclusão aqui. A quem tem eu no céu senão a ti? E na terra, nada mais eu desejo, além de estar junto a ti. Agora ele já não tem inveja mais dos bonzões, dos saradões, dos ricos, dos que se dão bem e não têm moral. Agora o que ele precisa, o que ele quer mais, nada mais desejo além de estar junto a ti. Louvado seja Deus. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. E ele está falando das doenças. Aí ele está falando, sabe quando ele fala, olha, os caras nem doentes ficam. Agora ele fala, mesmo doente, já não é um referencial mais se eu tenho um corpo sarado ou não. Isso já não está mais como indicador da presença e da bênção do Senhor. Lembra? A bênção é só para quem não tem pecado e castigo é só para quem é pecador. Isso sai. Ele começa a entender que mesmo que o meu corpo fraqueje, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Primeiro, eu não preciso então ter um corpo que não tem nenhum tipo de moléstia, e também não preciso ter nenhuma herança nessa terra, porque agora ele diz, a herança para sempre vem de ti. A gente muda a perspectiva, porque agora ela torna-se completa. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Assim nós deveríamos sair dessa manhã deste lugar, com essa certeza, que Deus toque no teu coração. Tenha uma visão do todo, tenha uma visão de Deus, e a tua vida vai ser diferente. Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus.